Olá, amigos. Bem-vindos à terceira edição do Falar Fazendo. Depois de duas conversas dedicadas à música, à pintura e à ilustração, eis que nos debruçamos não sobre a escultura, como previamente tínhamos dito, mas sim sobre a fotografia. A RUM e a Braga 27 reúnem mais dois grandes convidados no pequeno auditório do Teatro Circo para conversar sobre fotografia, para nos contarem as suas histórias em torno desta arte, deste modo de vida, desta profissão e mostrar-nos autênticas relíquias. Vanessa, quem são os nossos convidados? Olá a todos e a todas, bem-vindos então a mais uma edição do Falar Fazendo e hoje contamos então com a presença de Adriano Ferreira Borges, fotógrafo profissional, formado em Tecnologia da Comunicação Audiovisual, com especialização em fotografia. Além disso, realiza projetos com o Circuito, Serviço Educativo da Braga Media Arts. Ao lado da Sara temos então o Artur Costa, mais conhecido por todos como COI, visto que é fundador e dono da empresa familiar COI Lab. Sejam os dois, então, muito bem-vindos a esta conversa da RUM e da Braga 27. Vamos, então, ao encontro do Adriano para perceber o que é que está a fazer. Está a preparar já a fotografia que vamos tirar em direto. Exatamente. Vou utilizar um processo que surge nos primórdios da fotografia, chamado o processo de colódio úmido. Eu já coloquei o colódio no nosso suporte, que é uma chapa de alumínio com uma lacagem a preto. E vou agora colocar esta chapa num banho de nitrato de prata, que é o nosso material fotossensível para obtermos uma imagem fotográfica. Por isso vou pedir ao Rui para baixar a luz agora, por favor. Um verdadeiro estúdio de revelação. Vou então... Agora vou pedir a alguém com um cronómetro, se não se importar. É agora. É agora. Agora vamos ligar. Mas eu posso contar aqui. Vai. São quantos minutos? 4. 4 minutos aqui no banho. Vou baixar isto aqui. Para os nossos ouvintes. Mas já começou a contar? Completamente Às escuras, apenas com Exato. uma luz vermelha. Podes ligar a luz, Rui? Olha, isto foi a luva, está bem? É toda luvas. Este barulho é a luva. Sem não problema, foi... sem problema. Nós Ok. sabemos. 4 minutos, está a contar? É isso. E é isso. E depois, quando isso estiver pronto, podemos passar à fotografia. Depois de colocarmos a placa 4 minutos então no banho de nitrato de prata, vou retirar a placa, vou colocá-la num chassi, para depois colocar o chassi na máquina fotográfica, para retirar um retrato então ao Sr. Arturo. Muito bem, e fazemos magia. Vamos então, se calhar agora, neste espaço de tempo, conhecer um bocadinho mais o Sim, Sr. sim. Artur. Eu sei que queria que nos falasse um pouquinho, Artur, da história desta marca e da história também deste nome Koi, tão estranho. Koi, para mim, é um peixe japonês. Mas comercialmente resultou. Comercialmente resultou, sem dúvida. Eu sei que começou por ser um laboratório de revelação a cores, Sim. em Moçambique, e agora tem... Não, perdão. Cá. Aqui, e depois é que passou para lá. E agora, tem quase 4 dezenas de pessoas a trabalhar na COI, dedica-se sobretudo à impressão de álbuns. Já tem uma dimensão internacional assinalável, bastante assinalável. Eu perguntava-lhe sobre a COI, sobre o trajeto da sua empresa, que tipo de trabalhos é que são mais procurados, coisas assim. O meu trajeto é longo. Comecei aos 18 anos e aventurei-me a abrir o primeiro estúdio de fotografia. Aqui em Braga, portanto. Não, em Moçambique. Em Moçambique. Em Nampula. Isto em 66, tanto é que se chamava Foto Estúdio 66. E nos anos 70 abri a 200 e poucos quilómetros de distância o segundo estúdio, em Nacala, a cidade de Nacala. Portanto, já tinha um espírito... E estava sozinho na altura? Sozinho em que aspecto? Trabalhava sozinho. Não, se montou isso tudo sozinho? Sim, se sim, tinha... sim, sem sociedades. Ok. Posteriormente, chamei para vir ter que trabalhar comigo o meu irmão mais novo, que estava cá em Matosinhos. Depois ele acabou por se vir embora, atrás da atual mulher dele. Mas porquê a fotografia? Eu comecei com 14 anos na fotografia, no tempo em que tinha acabado há pouco tempo o compromisso de pagar 2 escudos e 50 centavos por semana ao mestre. Aquilo como é que funcionava? Eu entrava para aprender fotografia e
era designado um fotógrafo mais velho para ser o nosso mestre. A mim tocou-me o Vilas Boas, que ainda hoje vive no Porto. Aliás, ele atualmente até é pintor. Dedicou-se à pintura de quadros. Foi um excelente mestre, aprendi coisas muito boas com ele, e especialmente no retoque de negativos. No retoque de negativos, que era uma área muito difícil, que nem todos conseguiam fazer. Isso foi o meu princípio da fotografia. Depois até há uma passagem interessante que o meu patrão estava em Barcelona a ver uma máquina e não conseguiu regressar nesse fim de semana. Eram as comunhões do Senhor de Matosinhos. Resultado, a mulher virou-se para mim, eu miúdo, e disse: Artur, tu és capaz de carregar o chassis, focar a máquina e eu preparo os meninos e ajudo-te a fazer as luzes, porque era uma galeria luz de dia. As luzes eram feitas com cortinas azuis e brancas. Uma vara, deslocávamos e fazíamos as luzes. Sr. Artur, se calhar, falando... Temos só que parar um bocadinho, porque está a fazer os 4 minutos. 4 minutos e 6 segundos. Preciso carregar o meu chassi Sim, também. sim. Vamos só fazer uma pausa. Então vamos Baixar baixar a as luz luzes. só um bocadinho. Eu agora vou retirar então a nossa chapa desta tina, deste recipiente onde tenho o banho de prata. Vou retirar. Ela neste momento já é sensível à luz. Vou escorrê-la ligeiramente. Ok, ela já mudou assim um bocado Isso é de cor. tudo, é tóxico, tudo. Correto? Ligeiramente. Tem éter. É como a rádio, também tem éter, não é? As ondas do éter. É. Isto também tem um bocadinho de éter. Vou só limpar aqui um bocadinho. Carreguei o chassi. Vou colocar esta tampa aqui. Já está bem coberto. Diga-se aos nossos ouvintes que vamos utilizar uma máquina bastante antiga, não é? Ok, agora podemos ligar a luz. Já temos então a nossa placa fotossensível. Neste momento ela é sensível à luz, mas está fechada, está enclausurada aqui neste chassi, como falava o Sr. Artur, e nós podemos movimentá-la em segurança. E vamos colocá-la agora então na máquina. Eu vou pedir ao Sr. Artur também que se sente na cadeira para... Já? Sim, exatamente, Sim. para fazermos o retrato. Já Com uma agora? máquina... Nós aqui ao lado temos um autêntico estúdio de fotografia montado. Temos luzes, temos a máquina aquela antiga do tempo dos cowboys, que eu não sei como é que se chama. Adriano. Bem, esta é uma máquina de visor direto, no fundo, mas de grande formato. Acho que podemos considerar grande formato acima do 4,5, do 4,5 polegadas, que corresponde a um 10, 12 centímetros. Eu tenho aqui um apoio na parte de trás da cabeça do Sr. Artur para que ele não se mexa, porque o tempo de exposição necessário para tirar uma fotografia, neste caso, como a sensibilidade deste material que estamos a trabalhar é muito baixa, exige que entre luz dentro da máquina durante mais tempo. E neste quanto caso, tempo é que vai ser? 8 a 10 segundos. Nem está muito mal. Nem está muito mal. Pelos vistos, Mas antes antigamente era o tempo mais de exposição era muito superior e é por isso que antigamente raramente se encontravam pessoas a rir nas fotografias, porque é muito difícil rir durante um Só minuto apanhar uma seguido. seca. Só com o desenvolvimento da tecnologia e com o surgimento de placas e de materiais fotossensíveis mais sensíveis, lá está, é que os tempos de exposição foram reduzidos até tempos de exposição que conseguimos agora de frações de segundo. Olha a trabalheira que era só para tirar uma fotografia. E nós Então vou fechar o agora com obturador. selfies. Agora vou tirar a tampa daqui. Ok. Agora vou carregar aqui neste obturador. Portanto, ele tirou ali a chapa de proteção, ela está prontinha para receber Luz. a imagem, a luz. Exatamente. Então agora vou abrir, vou pedir ao Sr. Teu que não se mexa durante então 10 segundos. Está pronto? Sim. Então 3, 2, 1. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 10 segundos. A exposição está tomada. Após. Pode-se pescar Vou fechar o os chassi olhos, novamente. que não se nota depois. Pode-se pescar os olhos que não se nota, Artur? Uma vez só. Uma vez. Só uma vez. Não, mas muito portou-se obrigado. muito bem, o Artur. Obrigado. Adriano, porquê é que escolheste Sim. esta máquina, esta relíquia, se puder Ok, chamar muito bem. assim? No fundo é o contributo que também trazes, não é? Para esta conversa. Sim, eu sabendo que era o Sr. Artur que vinha cá falar connosco,
E eu pressenti que ele poderia nunca ter contactado exatamente com esta técnica. Eu sei que ele é muito conhecedor das técnicas fotográficas e trabalhou a vida Acertou inteira na ou fotografia, mas esta técnica de Cláudio Úmido pressupus que ele nunca teria experienciado e queria surpreendê-lo com isto. Se me permite, Sim. eu quando aquela aventura dos meninos da comunhão, Sei. a máquina Sim. era um monstro toda em madeira, Certo. rodas, tudo à base de manivelas, subir e baixar manivelas. Aham. Essa máquina ainda existe em Matosinhos, está com o meu irmão. Temos A vindo para Fuji, sentar? Fujifilm quis comprar a máquina para o museu deles e ele não vendeu. E qual era o formato do filme? Essa máquina fotografava até 18-24, 18-24. desde o 6-9, Certo. negativo 6-9, era o 10-15, o 13-18. Porquê? Porque a maior parte do trabalho era impresso em prensas de contacto. De contacto, pois. O tamanho da imagem final era o tamanho do negativo. Tamanho do negativo. Não havia ampliação, era por contacto, exatamente. Eu agora vou então pedir ao Rui outra vez para baixar a luz, porque vamos passar à parte da revelação. Temos uma imagem latente no nosso suporte, na nossa placa de alumínio, e nós vamos querer revelar essa imagem. O primeiro passo é então retirar a nossa chapa. Vou tirá-la aqui. Ok. E vou então agora derramar o nosso revelador na nossa placa de alumínio, que tem a imagem. Não mergulha na covete. Não. Faço assim e conto até 15. 101. O processo é um bocadinho 102, diferente daquilo que estava 103, habituado, Artur? Ou 104. se o processo era 105, é um pouco diferente daquilo que 106, também fazia e faz? 107, Eu nunca fiz este 108, tipo de 109, processo. 110, Portanto, já 111, já sou de uma fase mais evoluída, mais recente, sim. Nós, os negativos eram... Tempo dos cowboys. Já vejo aqui qualquer coisa. Este processo. Mas é muito diferente da revelação que se faz? Ora bem, tecnologicamente, o sistema é o mesmo, só que houve evolução dos materiais. Ok. Rui, podes ligar a luz, por favor? Vamos ver. E já temos qualquer coisa. Ok, já temos aqui uma imagem, já se vê algo. Ah, E agora eu vou virar isto aqui para o João, que está a filmar, para poder registrar este momento. Quem está a ouvir pode ver depois no... Nas redes já temos sociais assim uma imagem ali, da- uns... da Rumi da Braga 27. E a fixação? É neste banho agora. Isso é um banho de Se quiserem vir cá computador. ver, podem vir cá, se não se importar. Fiz muito Pois, giro de ver. estava. Artur, força. Eu estava agora a estranhar Ali por trás. Por porque é trás, que não se importar. não havia fixador. Aham. A fixação é feita neste momento. A imagem, inicialmente, está assim com esta tonalidade. E nós vamos vendo gradualmente que o fixador, ao contrário do que o nome possa sugerir, ao invés de fixar, pretende-se é retirar a prata que não foi exposta à luz. Exatamente. E é isso que torna a imagem, neste caso, visível. Como a Está base... lentamente a formar-se. Sim, e está então a retirar-se da nossa placa a prata que não foi sensibilizada. E agora há quanto tempo? Varia. Estas coisas são muito... São o quê? São Sensíveis? Sensíveis e têm um feitio próprio. Demoram o seu tempo, não é? Mas... e é isso. Retiramos então a prata. Ela está a sair devagarinho. Como a nossa base é preta, onde se deposita a prata, ficamos com uma marca mais clara do que o fundo. Caso a nossa base, o nosso suporte fosse um vidro, ficávamos com uma imagem em negativo, ok? Tem grande influência também a temperatura. Sim. Pois. Se o fixador estivesse mais quente, acelerava o processo. Ui, estamos a ter uma aula. Entretanto, Artur, pedia Grátis. para voltar para Ok. nós. Artur. Aqui de um lado para o outro, o nosso modelo de hoje. Muito Artur, obrigado. pedia-lhe para falar um pouquinho mais da COI, da sua dimensão internacional. Sei que tem muita importância, sei que está neste momento debaixo de um apoio do Portugal 2020. Fala-me da Exatamente. importância desse apoio. Isto é assim, tivemos um período complicado, foi a transição, nós, erradamente ou não, dizemos que do analógico para o digital. Passamos do negativo, a impressão analógica, para todo o processo digital. E nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer.
Porquê? Porque as pessoas, além de nós fomos a muitos seminários, especialmente no estrangeiro, em que eles previam grandes crescimentos de consumo de imagem, agora com o digital que ia aumentar, aliás, eu até cheguei a falar num desses seminários e dizer que era mentira. Porquê? Porque se as pessoas iam ao fotógrafo revelar o rolo, porque havia aquela necessidade de ver o resultado, de ver as imagens, aquela ansiedade, desde que se satisfizessem, então, a sua curiosidade, as fotografias iam para a gaveta e eram esquecidas. Ora, foi exatamente isso que aconteceu com o digital. Passaram-se a tirar muitos mais milhões de imagens e a processar, ir ao fotógrafo ou ao laboratório revelar essas fotografias, não se deu conforme eles vinham a pregoar. E perante isso, eu com o meu irmão, que está em Matosinhos, questionamos várias vezes como é que ia ser, como ia ser. Eu disse, pá, os italianos arrancaram com o álbum digital. A nível mundial, os primeiros a lançar esta filosofia do álbum digital foram os italianos. E pronto, fizemos várias viagens, adquirimos exemplares. Isto em que anos? Eu tenho esse livrinho, onde é que está? Dei ali à Mariana. Anos? Sim, está lá, datas. Eu para datas sou um desastre. É datas e nomes. Força, Vanessa. Obrigada. Tem aqui. Isto tem para aqui uma sequência. Isto nos anos de 90, este sou eu e a minha mulher. Muito bem. Quem tirou a fotografia? Não sei. Oh! Já viu, Adriano? É a minha mulher. bem. Muito bem. Entenderam que nós éramos bonitos para aparecer aqui. Mas então estávamos numa fase... De transição do analógico para o digital e começamos a desenvolver, porque a parte difícil aqui era a encadernação. Porque imprimir, nós tínhamos, aliás, o Pedro trabalhava com, que é o meu filho mais velho, tinha uma máquina, impressão a laser em papel fotográfico, imprimia até 1,27 m de largura. De largura. Isso é incrível. É muito? Com processo químico, é muito. É muito. Ok. E Pois, estamos a pensei falar que de plotters, pudesse de haver impressoras, é processo fotoquímico mesmo. fotoquímico, exatamente. Sim, O sim. sistema É de impressão tipo era a isto? laser. Assim. Em modo gigante. E acontece que a parte difícil foi conseguirmos desenvolver e aperfeiçoar o método de se formar o bloco, porque na época ninguém ensinava nada a ninguém. Nós, a quantas portas batiam, parece que éramos uns seres esquisitos que andávamos à procura de algo que não existia. Só que o português, a maioria dos portugueses gosta muito dos segredos. Ele é que sabe e não diz nada a ninguém. Eu sou ao contrário. Eu faço questão de quem trabalhar comigo que aprenda aquilo que eu sei. E tem muitas pessoas a trabalhar para si. Neste momento já tivemos mais de 35 pessoas Pô. a trabalhar. E trabalham com muita gente também lá fora. Tem muitos colaboradores Sim, assim, também espalhados temos. por Exato. todo o mundo. Entretanto, Como é que é isso? o meu filho Pedro dedicou-se mais à parte também exterior e criou-se um estatuto de embaixador. Neste momento, não faço ideia se temos 14 ou 15 embaixadores a nível internacional, até nos Estados Unidos temos embaixadores. E quem são esses embaixadores? São fotógrafos já com nome, premiados internacionalmente e, pronto, e reconhecidos que, como profissionais de muita qualidade, que vestiram a camisola da Coilab. Ao vestirem a camisola da Coilab, portanto, esses mesmos fotógrafos habitualmente fazem palestras, dão palestras nos workshops, são convidados pelas associações a falar. E ao falarem, acabam por falar na Coilab. E depois, para quem não conhecia a Coilab, tinha a curiosidade de ver que tipo de trabalhos fazia a Coilab.
E Que assim, tipo de trabalhos é que a Coilab faz lá para fora? Ou seja, álbuns fotográficos, mas que tipo de álbuns? olha, que tipo isto de é material? assim, nós tivemos, a parte difícil foi o processo de colagem do bloco do álbum. E depois desenvolvemos, tivemos de ter criativos para desenvolver estilos de capas. Eu acho que o meu filho no outro dia disse que nós neste momento temos 2000 e tal combinações para as capas. Muito bem. Portanto, o bloco é sempre o mesmo, exceto as imagens. E depois a apresentação exterior tem uma variedade infinita, quer dizer, depois é ao gosto de cada um. Muito bem. Como, em termos de qualidade de impressão, Adriano, aqui uma coisa importante. Ok. Nós somos considerados uma referência em termos de qualidade de impressão. Fica a dica, Adriano. Fica a dizer. Mas utilizam alguma tecnologia especial para a impressão? São várias técnicas. Uma delas é o equipamento, que é a impressão a laser, o processo todo digital, não é? E depois há um controle químico muito rigoroso, o tratamento da água, inclusivamente. Eu tive a visita de um holandês responsável pela qualidade, porque a Fuji tem a fábrica na Holanda para abastecer a Europa de papel fotográfico. Eu fiz uma reclamação. Fiz. Muito bem. Acabaram por reconhecer que eu tinha razão e o responsável, que é holandês, veio a cá. Braga conhecer-me Muito bem. e dizer que eu tinha razão. E depois viu como é que eu descobri que eu tenho um microscópio. E como é que eu descobri E os defeitos. descobriu onde estava o Vamos defeito. fazer Vamos uma ali. pausa porque parece que Temos temos resultados. aí... O que é que estás a fazer? Últimos... Estou a fazer o último banho de lavagem para retirar a química da nossa imagem, que conseguimos uma imagem. Conseguimos uma imagem. Porque eu devo confessar que é uma técnica que eu só recentemente é que comecei a aperfeiçoar. Ah, Ok. és Estás Ricardo, contente então. com o resultado final? Estou bastante Ainda não é contente. bem final, ou já é? Agora estou a fazer uma lavagem então com água destilada. é? Depois podemos, vamos deixar a secar aqui numa, Está altamente. numa Depois, rack. depois, se calhar, Temos uma imagem. sim. Depois mostra para a revelamos câmara. ou não. Sim. Acho que estamos a revelar. Conseguimos já, não é? ver o Sr. Arthur, que tal é que acha que ficou Não, bem? está a ir, mas o processo já acabou. Bem, o processo, neste momento já temos uma imagem, já temos então a prata depositada num suporte que é de alumínio preto. Sim, agora vê-se melhor. Aquilo que nós estamos a ver a branco é a prata que está depositada então no nosso suporte. Agora vou deixar secar. Tem ali uma lamparina que pode acelerar um bocadinho o processo de secagem. Mas temos tempo. E depois Sim, também sim, podemos vamos aplicar um conversando. verniz para finalizar, para ter um acabamento mais... E No fixar finalzinho. melhor. E fixar e proteger Enquanto também de... isso, se calhar íamos conhecer um bocadinho também do teu Ok. percurso, Claro que Adriano. sim. Fala-nos um bocadinho como é que surgiu esta paixão pela fotografia no teu caso. Pois. Fotografia e não só, não é? Mas Sim. principalmente pela fotografia, por aí dura. Então, a minha... Eu sei que a passagem que eu me lembro inicial com a fotografia foi eu pedir ao meu tio, que tinha uma máquina muito sofisticada para a altura, que era uma Nikon F301, que era uma Nikon que tinha das primeiras que tinha avanço motorizado no rolo. Sim, sim. E eu pedi-lhe para tirar uma fotografia. Ele gostava de fotografia, tinha investido muito dinheiro na máquina. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, ele disse-me que não. Eu fiquei muito chateado com aquilo. E agora sou fotógrafo profissional, só para lixar. Mas lembro que não sei porquê, mas apelava muito a capacidade, a possibilidade de fixar momentos, aqueles instantes. E gostava de ter uma máquina fotográfica e pedi aos meus pais, eles ofereceram-me uma Yashica Zoom Mate 70, uma coisa muito compacta, com uma lente que saía. Sim, acho que eu conheço essa marca. Fiquei muito triste porque eu queria era uma Canon, uma Nikon, assim, uma coisa mais sofisticada, mas foi o que eles me deram na altura. E eu fui tirando fotografias aos meus colegas de liceu com aquela máquina. E ainda tenho essas imagens lá por casa. Depois fui juntando dinheiro e comprei uma Minolta Dynax 9XI, que era uma máquina que na altura tinha a velocidade de obturação mais rápida, de 1 por 12 mil avos de segundo. Isto a propósito de velocidades de obturação. Nós, neste caso, fotografamos uma imagem, ou temos uma imagem com 8 segundos de exposição. Aquela máquina permitia fotografar
com uma fração de segundo de 12.000 avos, portanto, muito rápido. Isso é uma coisa que também a fotografia nos permitiu, é congelar o movimento, não é? Portanto, antes da fotografia, ninguém sabia como é que um colibri parava no ar, não é? E nós, com a fotografia, conseguimos fixar momentos instantes. Já que falas disso, Sim. desses momentos, Ok. no fundo, eu não sei se, pegando aqui também no conceito da Braga 27 e deste dossiê, o tempo de contemplação, Ok. este tempo, lá está, de parar e Ok. ver melhor as coisas, é muito importante para vocês também como fotógrafos? Acredito que é quase que essencial. Não sei se queres começar, Adriano. Sim, eu estou cada vez mais próximo dos métodos ancestrais da fotografia por essa necessidade de abrandar. Como dizia o senhor Artur há pouco, tiram-se muitas fotografias agora, antigamente tiravam-se menos. Nós, agora, num dia, tiramos mais fotografias É um do que em mundo 100 dos anos de selfies, história não é? de fotografia, não é? Incrível. Não tenho a noção exata desta relação de números, mas andará por aí. Nós, num dia, ou se calhar numa hora, até, inclusivamente, tiramos mais fotografias do que nos primeiros 100 anos de fotografia. Exato. E há um congestionamento tão grande de imagens que nós já não fazemos registros de memórias, nós já não há uma evocação de memória quando olhamos para uma fotografia. São tantas as imagens, é como nós temos a memória tão saturada de informação que não construímos uma memória sobre aquilo que estamos a vivenciar. E não conseguir estar o tempo todo com um telefone na mão, a registrar vídeos, a tirar fotografias. Que nunca vamos ver, não é? E, em vez de vermos o espetáculo em si, o que é que nós estamos a fazer? E esta necessidade de preparar os químicos, um tempo de exposição de 8 segundos, e que nós temos de estar parados, eu espero que o Sr. Artur não se esqueça deste momento em que tirou este retrato, e é isto que eu tinha muito com a fotografia inicialmente. Quando se fotografava era porque, efetivamente, o momento era especial e que merecia ser recordado no futuro, não é? Ou se não era propriamente especial, mas aquele momento em que nós pegamos na máquina e decidimos obter uma imagem, marca-nos de alguma forma. Agora nós estamos tão saturados de imagens, olhamos para as imagens, ou não olhamos, sequer, ficam lá armazenadas alguns, e a fotografia diz-nos cada vez menos e isso entristece-me de alguma forma. E por isso eu tendo a recorrer mais a métodos ancestrais de fotografia agora, como o Cláudio Úmido, e pretendo explorar outros. Concorda, Artur? Perfeitamente, perfeitamente. E eu dou-lhes parabéns por essa coragem, não é? Eu também passei assim uma fase complicada, eu sonhava com grandes exposições, concursos e não sei o quê. E rapidamente cheguei à conclusão que ia matar a família à fome. Não era aí que eu ganhava dinheiro para os sustentar. Sem dúvida. E tomei a decisão muito séria e disse, não, isto vai ser um laboratório industrial. E assim foi. Porquê? Braga não tinha nenhum laboratório. Os fotógrafos de Braga tinham que recorrer ao Porto ou a Lisboa. Okay. Isto nos anos 70, 80... Anos 78, 79. E havia muitos laboratórios aqui em... laboratórios, lojas, fotógrafos? Havia 21 lojas de fotografia. Nos anos 80, por aí? Sim. Aqui em Braga? Sim, eu vou-lhe dizer uma das razões. É que o Bom Jesus, por tradição, era o local, a igreja que mais casamentos realizavam. Com a imigração, havia as promessas. Eles podiam ser do interior, mas tinham feito uma promessa que haviam de vir casar-se ao Bom Jesus. Uma ocasião, grande surpresa minha, isto é digno de se contar, eu fui fotografar um casamento. Quando chego ao altar, eu não sei se eram 6 ou 8 pares de noivos para se casar ao mesmo tempo. Já imaginaram a confusão disso? Parecia o Santo António. Exato. Era assim que funcionava naquele tempo. Nos anos 70 e poucos, os anos 80, 82, 83, e por essa razão é que havia tantos fotógrafos. E depois havia outro pormenor. Toda a gente precisava de passos para tirar para o bilhete de identidade, para a carta de condução. Os meninos tinham que ter passos para a escola. E, quer dizer, havia este trabalho dos passos para a identificação. Eu costumava dizer que cobria a despesa de uma casa. Incrível, não é? Sim. Os passos cobriam a despesa da casa. Sim. Todo o resto, os eventos, casamentos, batizados, os aniversários, né? Era um complemento que ajudava ao reinvestimento e o enriquecimento também. Hoje em dia é o contrário, já não há tanta gente a procurar... Já não tiram passos. Pois.
Sim, o cartão de cidadão é automático, é lá com a máquina à nossa frente, não é? Sim, sim. Mas a moda da revelação está a voltar, não? Ora, curiosamente, eu próprio estou surpreendido. Os contactos que temos tido com a Fuji, eles não têm filmes para entregar. Ora bem. Eu falei com outros colegas que disseram, eu fiz uma encomenda de 1000 filmes, há não sei quantos meses e a Fuji não me fornece. Isto também, a pandemia veio atrasar assim muita coisa. Não. Neste momento que eu materiais saiba, e o tudo principal mais deste- fabricante a nível mundial é a Fuji. Kodak deixou de existir, Ilford. a Agfa também, o Ilford foi dos primeiros, não é? Eles ainda produzem, mas... Não sei, não sei. Depois tínhamos a Konica e outras marcas. Desapareceram todas. Neste momento, temos a Fuji. Praticamente eles têm um monopólio deste negócio. E isto para todo o mundo é muita coisa, que eles ainda mantêm várias fábricas em vários continentes. Mas o Arthur acha que realmente há aqui é uma coisa de modas. Ok, a pergunta foi exatamente. Ainda há os apaixonados pelo negativo. Pessoas que gostam do processo, ter o seu negativo, escolher qual é a imagem que vai mandar a imprimir no laboratório. E depois não só. Os pais, os tios e os avós ainda têm muitas máquinas fotográficas analógicas. Eles vão buscar essas máquinas É o meu caso. e, é verdade, estão a O regressar. meu pai é antiga. Pesadonas, o meu pescoço quando vou passear. Ainda ontem um rapazito novo falou comigo, tu sabes onde é que posso arranjar filme para esta Ai, máquina? sim, está a ver, olha, dei de E é uma propósito. máquina de médio Portanto, é formato, uma coisa rolo que 120. está A ressurgir a totalmente. ressurgir. Não, esta tangibilidade da imagem, né? É como o vinil, é como outras coisas. Portanto, as pessoas cada vez mais querem se sentir possuidoras daquilo que consomem, não é? Correto. Porque há um descontrole tão grande sobre a nossa vontade e o nosso gosto, não é? O Spotify, quando ele sugere playlists, ou nós estamos no YouTube, ou no Netflix, veja uma coisa à sorte, não é? Agora parece uma sugestão da Netflix. Tipo, mas quem são eles para definir o nosso gosto e a nossa vontade? E nós queremos ser, pelo menos é a minha percepção, que nós queremos retomar o controle sobre as nossas opções. E quando nós fotografamos num processo analógico, nós, de facto, estamos sob controle daquilo que está a acontecer e estamos a fazer alguma coisa que, para nós, naquele momento, tem impacto e tem valor, não é? E por isso é que eu ando também, muitas vezes, quando quero registrar alguma coisa especial, ando com a minha Fuji Instax, lá está da Fuji, porque lá produz película ainda instantânea. Uma pergunta, deve-se abanar ou não? Eu já ouvi várias teorias, mas... Eu também. Não, opa, toda a gente gosta de Shake it, abanar, shake it, não é no é, final. É mais para Picture. secar, ou qualquer Para coisa. Porque secar. A mim o que me disseram, a última versão é Sei. não abanes e põe no escuro. Põe assim aqui. Senão... aí está a acelerar. Porque causa da aquecendo acelera a Pois. revelação. Nós queremos mostrar. Exatamente. A Fuji tinha a película instantânea FP100? Sim. RP? FP, sim. que deixou de produzir, que era de destacar. E eu tenho uma pena que essa película já não exista. E essa aí, curiosamente, tinha uma chapinha metálica que era suposto guardar dentro de um casaco para manter a temperatura. Exato. E depois revelava-se a imagem. Imaginemos que estávamos na Serra da Estrela em dezembro, não é? É muito frio. E encostava-se a plaquinha então a essa chapa para Transferir o calor. O calor. Ia ter uma verdadeira aula de fotografia. Mas antes de saltarmos para esta máquina, uma outra máquina que o Arthur nos trouxe, eu queria fazer uma pergunta muito rápida a vocês os dois. Eu queria saber o que é que constitui, o que é para vocês uma boa fotografia? Se toda a gente pode ser fotógrafo, qual é a diferença de uma fotografia artística para uma fotografia, não é vernácula, mas não sei. Mas o que é que define uma boa fotografia? Em primeiro lugar, a sensibilidade de cada um. Eu posso ser sensível a uma mosca que anda no ar, o vizinho do lado nem se apercebe que existe uma mosca na sala, não é? E depois é o instantâneo em si, aquele momento exato que é agora tal, e conseguir captar esse momento. Isso
é o que constitui uma boa fotografia. Ou seja, mais do que o plano, a luz, Ou a ou própria a própria máquina, tem a ver com o Eu diria instante. mais, a luz é secundária. A luz, para mim, é secundária. Uma das coisas que adorava era fotografar estúdio e cheguei a fazer coisas maravilhosas e só usava um projetor. Ok. Fundo preto, tudo preto, projetor. Sobrepunha imagens, umas às outras, Sim. no mesmo negativo. Sei. Eu tenho fotografias da minha mulher e da minha cunhada, imagens sobrepostas mesmo negativas, boas. Sei. Usava, lá está, a chape 10-15 ou 9-12. Certo. não é? E conseguia controlar a zona virgem, Sei. não era exposta, Aham. para expor a imagem seguinte. Percebo. E fazia sobreposição, sim. Eu, por acaso, ganhei um prémio de fotografia. Foi o único que ganhei até hoje também. Foi um concurso promovido pelo Centro Académico de Braga. Estava o presidente do júri era aquele senhor padre que morreu há pouco, António Vaz Pinto. António Pinto, morreu há pouco tempo. Bom, e como é que eu tirei a imagem? Tirei uma fotografia à Igreja dos Congregados, em que no enquadramento tapei com uma cartolina o canto superior esquerdo. E depois fiz um recorte com papel em que surgia só esse canto superior esquerdo. Fiz uma sobreposição com a imagem do bonequinho do McDonald's. Então aparece a figura do McDonald's por cima da Igreja dos Congregados. E o título da fotografia era Novos Deuses. E então, como aquilo é tudo muito católico, aquela associação, eles gostaram muito desta E ganhaste. e ganhei. Pronto. Então, e para ti, Adriano, o que é que Sim. constitui uma boa fotografia? Para mim, uma boa fotografia, concordo com o Sr. Artur, claro, mas há muitas coisas que definem uma boa fotografia. O momento, não é? Sei lá, tecnicamente não tem que ser boa. Houve um grande problema com as fotografias do Robert Capa no desembarque da Normandia, em que na revelação foi um estagiário qualquer que revelou os negativos. Portanto, ele dá-se ao trabalho de ir a um desembarque de uma grande batalha da Segunda Guerra Mundial, não é? Está lá no meio para tirar aquelas fotografias. Portanto, estar no sítio para tirar as fotografias é importante. Só isso define uma boa fotografia, que é estar no sítio certo, à hora certa para tirar as imagens. E neste caso o Robert Capa deu-se ao trabalho de estar juntamente com as tropas no desembarque, tirou as fotografias, enviou-as para Londres, para o laboratório, e no momento da secagem do negativo, danificaram os negativos todos, tirando 2 ou 3 imagens, e uma das que sobreviveu, ainda que com muitas marcas de degradação no momento da processagem da imagem, é de um soldado. A imagem tecnicamente está muito má, a revelação foi mal feita, a secagem, mas transmite a força daquilo que foi aquele momento, aquele desembarque, aquele marco da história da humanidade. Portanto, estar no sítio certo, na hora certa, transmitir, passar a mensagem certa ou errada, porque a fotografia também é mostrar as coisas más. Coisas que não se viam antes de haver fotografia foram mostradas através da fotografia. O trabalho infantil é um caso que demonstra exatamente isso. Havia fotógrafos. Ou seja, a fotografia serve como prova. Nada Exatamente. serve um homem Sim, escrever num jornal há Exatamente. trabalho infantil. Exatamente. Mas quando começam a surgir fotografias, Sim, e a fotografia... assinar no Instagram, se não está no Instagram não aconteceu. Exato, mas a fotografia tem esse caráter de ser a verdade por procuração, não é? Quando nós vemos uma fotografia, esta coisa deve ter existido, no mínimo, não é? Se não foi encenada, não é? Mas porque se nós pintarmos uma criança a trabalhar, até caricato, é giro, é um desenho de uma criança a trabalhar. Mas uma fotografia com aquelas marcas, com aquela veracidade toda, com aquela força toda, que a imagem, para nós sabermos que existiu aquele momento, aquele enquadramento foi feito, aquelas pessoas existem, tem uma força muito maior. E é isso. Então, Deixa-me só aqui com uma certeza, parte que eu me Artur. lembrei assim de repente. Sim. A degradação, não sei o quê. Em Nampula nós usávamos uma técnica que era exatamente destruir a imagem. Utilizávamos uma película Codalite, em vez de utilizarmos o revelador de alto contraste próprio para o Codalite, utilizávamos o revelador do papel comum. Quer dizer que não íamos ter pretos, mas íamos ter cinzas. Ok. E então, na prensa de contacto, Sim. nós íamos multiplicando até acharmos, na força ideal, fazer uma imagem fabulosa. Então, o que é que nós fazíamos? Infelizmente, naquela altura, éramos jovens, só fazíamos isso quando precisávamos de dinheiro, que eram painéis decorativos. Então, fazíamos painéis, aproveitávamos mais uma vez a largura do papel, que era 1,27 m, pelo comprimento que quiséssemos, 2 ou 3 metros. Colávamos aquilo em tábua de 20 milímetros,
com pó de amido, fazíamos a papa com o amido da batata, não é? O papel, como é um papel cartonado, tem uma dilatação, acho que é 1 centímetro por metro quadrado. Então dávamos a pincel, a cola, a fotografia molhada era aplicada e dobrávamos. E fixávamos atrás com pionés. Ao secar, aquilo contraía e a imagem ficava perfeitamente bem colada. Ora, naquela altura nós cobrávamos bem. E eu não me lembro de termos exposto nenhuma fotografia destas, nenhum painel que não se tenha vendido. Muito bem. E na altura, eu posso dizer, eu tive empregados a ganhar 4 contos e 500, contos e 500 na altura, e nós já vendíamos essas imagens em 35 a 50 contos cada imagem. Aquilo era mesmo só para quem pudesse financeiramente. E aplicaram esses painéis onde? Nas paredes, Mas nas restaurantes, salas. Ah. Sim, sim. Curiosamente, era mais os particulares a comprar do que as casas comerciais. Sim, sim. Artur, muito rapidamente pedia-lhe então para nos descrever a máquina, a relíquia. Ora bem, que esta trouxe. máquina, E porquê é que a escolheu também, não é? Sim. esta máquina, que eu saiba, só existe outra igual. No mundo? Não, em Portugal. Em Portugal. Também é grande. Esta é uma máquina alemã, fabricada na Alemanha, pela Linhof. Tem uma lente Schneider 80mm, que já é uma semi-grande angular, porque a lente indicada para esta máquina seria a 90mm, para o 6.7. Percebe? Não é? Uma vez que isto é 6.7, a 80 dá-nos Abre um bocadinho mais um o bocadinho plano. mais. O que para nós era fabuloso em termos de reportagem. Também fiz muita fotografia aérea com ela, muito boa, porque tem uma ótica extraordinária. Na altura eu comprei esta máquina porque eu era contra o 6.6. Usava-se o 6.6, que era as Rolleiflex, as Yashicas e não sei o quê. E porquê que era contra? A Celblade, como? Porquê que era contra? Era contra porque era um negativo quadrado. E eu, ao adquirir esta máquina, que é 6x7, é mais comprido um pouco, ia-me permitir o quê? Dar muito mais qualidade. Na altura, qualquer trabalho que se fizesse, notava-se a diferença, o que era. Porque nós, ao enquadrarmos o 6.6, temos um negativo que é 4,5-6. E vamos comparar um 4,5-6 a um 6.7. É uma diferença muito grande. Sim. Pois é, ampliar consegue E conseguia obter muito mais qualidade. Claro que sim. Além disso, cada carga usava filme de 70mm, que ela trabalha com os 3 tipos, com chapa, 120 e 70mm. Ok. A 70mm, cada carga permitia-nos tirar 50 negativos. Ora, bastava eu levar 2 cargas, uma reportagem, um evento que fosse, tinha 100 imagens. Não é como agora. Agora dispara-se por rajada. Sim. Antigamente nós contávamos os negativos. Não se podia estragar negativos. E agora também não, ainda. Os negativos? Os negativos, sim. Também não, mas no digital. Sim, estou a falar dos negativos. No outro dia estava a falar com o Delgado. Sim. E a máquina dele tem o ecrã é touch, então ele conseguia disparar através do ecrã. Ele estava com a máquina pousada, carregou naquilo sem querer, tirou 500 imagens em 20 segundos, porque aquilo dispara 20 e tal imagens por segundo, assim, uma coisa absurda. Mas o inconveniente disso, sabe qual é? É apagar as É imagens. o tempo. Pois, O tempo que sim. se vai perder, porque nós queremos visualizar as Sim, imagens. e são tantas, claro. Sim. Esta máquina, poucos gostavam dela. Eu tinha colaboradores que nem se atreviam pelo peso. Nós estamos num evento, horas com a máquina. Quanto é que pesa, só para lá Ai, para não casa? tenho ideia, mas isto tem que 2 quilos? 1,5 kg? 3 3? quilinhos. Ai, 3 quilos ao fim de 3 horas já pesa. De maneira que é muito funcional, disparador aqui e um Ainda avanço. funciona? É funcionamento da lei. Ela ainda funciona? Sim.
Muito bem. Um dia Continua quiseres uma companheira de experimentar, vida. eu empresto. Obrigado. Mete num rolo 120 Sim, sim. e pode fazer experiências com ela. Muito bem. Adriano, vamos falar um bocadinho também da tua experiência, para além da fotografia, como formador e também a dar workshops, tanto no Generation, muito perto de nós da RUM, como Sim. também em algumas escolas. No fundo, nessas exposições, não é, com um público com uma idade diferente, o que é que tu tentas passar, assim de uma forma mais breve, para também lhes passar este bichinho da fotografia? Eu quero responder à pergunta que todas as crianças fazem, não é? Que depois uma pessoa vai deixando de fazer, que é porquê? Porquê é que as coisas acontecem, não é? E eles contactam tanto com fotografia, mas não percebem muito bem os fenómenos que estão associados à fotografia e que se reúnem para permitir a formação de uma imagem. E então eu tento explicar a luz, como é que funciona a luz, a cor, como é que a cor, o que é a cor, de que cor é o branco, que é uma coisa muito engraçada, e eles pensarem sobre o arco-íris, as cores, o espectro, a formação da imagem, como é que a imagem se projeta num plano e depois como é que essa imagem, depois de projetada nesse plano, nós já conseguimos fixar e criar uma imagem fotográfica, brincar com a luz, fazer light painting e, por fim, eles criarem a sua própria máquina fotográfica com câmara Pinhole. E é isso, é criar uma sensibilidade para aquilo que é a imagem, que é consumida tão sistematicamente e os miúdos são sempre agarrados aos ecrãs. Falou ali num termo Sim. muito curioso. Pinhole. Sim. Não sabe o que isso é? Não. Confesso. Agora, Então, pinhole é o princípio básico pelo qual se forma a imagem e é um fenómeno que é conhecido desde a pré-história. Dizem até que as primeiras gravuras de arte rupestre podem ter surgido pelo facto de a luz, ao ser obrigada a atravessar um orifício, a luz exterior é uma câmara obscura, quando se entra, projeta uma imagem invertida, quer na vertical, quer na horizontal, dentro dessa câmara. E foi aquilo que observaram também ali na câmara que utilizamos para tirar o retrato ao Sr. Artur, em que a imagem fica invertida. Muito bem. Muito rapidamente, ia-me-vos pedir aqui Se calhar. um contributozinho, outro contributo, que... Não, gostávamos Uma opinião, vamos. Ok. uma opinião acerca de Braga, desta cidade, se acham que é um lugar de oportunidades para fotógrafos. Disse-me um amigo fotógrafo, estava a falar com ele a propósito desta conversa, diz ele que a fotografia é aparente pobre das artes visuais, que ainda, infelizmente, que ainda há muitos curadores e galeristas que não a consideram como arte, que é muito difícil expor. Eu gostava de saber se concordam, se há lugares em Braga para expor. Eu sei que agora há uma galeria na estação, a Galeria da Estação, dos encontros de imagem. dedicada à fotografia, mas concordam com mas este muito mesmo? mal publicitado. A Galeria da Estação? Sim. Ok. Nós já fomos... É lá perto do Sim. seu Eu escritório. passo, muitas vezes, eu vou almoçar, às vezes, ao restaurante da estação ok. e passo Mas, lá. mas qual é a sua... Concorda com este meu amigo Artur? Ora bem, isto é o velho problema das pequenas cidades. Determinado negócio tem êxito se a cidade tiver mais do que 1 milhão de habitantes, por exemplo. Eu cheguei a querer comprar uma máquina, o Minilab Noritsu, quando eles surgiram, na Fotoquina, e eles perguntaram: onde é que tu vives em Portugal? A tua cidade, qual é a população? São 100 e poucos mil habitantes. Não te vendemos. Não vendem porquê? Só vendemos a clientes que estejam numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes, porque tu não consegues ganhar dinheiro para pagar a máquina. Padecia desse problema. Eu acho que sim. Concordas? E hoje faltam Adriano? oportunidades? Assim, Braga, eu acho que tem todas as condições para se afirmar como uma capital da fotografia em Portugal. Porquê? Com um festival como os Encontros da Imagem. Sim. Com um museu como o Museu da Imagem. Essa aposta toda que já foi feita na fotografia em Braga. Com esta tradição de fotografia que fiquei a conhecer hoje com o Sr. Artur, das inúmeras casas de fotografia que há cá em Braga e todo E grandes fotógrafos que houveram. com todo o arquivo de imagens que está e disponível para ser explorado. Marcelino. E achas que tem lugar? Marcelino ou Arcelino.
depois também estou na dúvida. Pronto. Mas pronto. Que dizem que é um arquivo fabuloso. Pois é isso. Ele tem. E tem que ser bem cuidado, tem que ser tratado. E a PAVAC também está, a PAVAC, que é Passos Audiovisuais Associação Cultural, está apostada também em garantir que esse tipo de serviços estejam disponíveis para nós resgatarmos esse tipo de arquivos fotográficos que estão aí disponíveis para serem explorados, que é a história da nossa cidade, não é? Que tem que ser redescoberta. Não é? E tem que ser redescoberta? Acreditas que tem malta interessada nisso? Há espaços para expor? E já agora, se Sim. esta candidatura também pode impulsionar ainda mais isso. Eu espero que sim. Portanto, como já disse, Braga já fez uma aposta grande na fotografia, com o Museu da Imagem, com os Encontros de Imagem, que é um dos festivais mais antigos de fotografia na Europa, e acho que temos condições para reforçar essa nossa posição na fotografia, como sendo uma capital da fotografia, e fazer muito trabalho ligado à fotografia. Havia o professor Prata, o doutor Rui Prata. Rui Prata. Sim, sim. É um dos fundadores. É um dos fundadores. Sim, sim. Esse homem era um incansável. E o Carlos Fontes, que é o atual diretor. Sim, sim. Só queria mostrar o meu daguerreotipo, o meu artigo. O teu objeto, claro que sim. É um daguerreótipo. Mesmo. Portanto, a fotografia surge comercialmente viável em 1839 com o Sr. Daguerre, que funda a daguerreotipia. Isto é uma imagem do século XIX. E que eu trouxe para vocês verem. Também mostra aos miúdos É um nas casal escolas. simpático? É um casal simpático, com um ar muito sério, porque o tempo de ouvintes exposição era muito têm longo, de eles tinham ver. de ficar quietinhos muito tempo. Muito quietinhos e fotografias assim, E já agora, à muito cowboy. rapidamente, gostava só de mostrar os desenhos que os meus meninos fazem domingo lá na escola. Muito Porque a fotografia é uma coisa muito bonita, mas eu peço sempre, pergunto-lhes sempre, então, antes da fotografia, como é que vocês levam uma imagem de alguém, como é que se fazia? O Dom Afonso Henriques, já viram fotografias do Dom Afonso Henriques? Eles, não, então como é que se fazia? Tinha que ser pintado. Então, façam o meu retrato pintado. Então vamos acabar de uma maneira muito gira, que vai ser, enquanto nós fechamos, tu mostras para a câmara, Ok. então, os desenhos dos teus meninos. É exatamente isso. Obrigada a todos. Então chegou ao fim mais uma conversa do Falar Fazendo. Obrigada ao Artur, ao Adriano, pela boa conversa. Obrigada também a toda a equipa, ao João de Sá, ao Salgado, ao Rui Brito. Lembrar que esta conversa estará disponível amanhã nas redes sociais da RUM e na Braga 27 em formato vídeo. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença e a vocês que nos acompanharam também através quer das redes sociais, quer dos 97.5 FM. E no próximo mês estamos então de regresso, agora sim com as mãos na massa para falarmos sobre escultura e aprendermos um pouco mais também sobre esta arte em Braga e não só. Até lá.